Muito boa noite para quem nos acompanha no Instagram e no Facebook do Sinjop. Eu sou Mariana Leite, sou diretora do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco e nós estamos com o nosso quarto encontro da série Periscópio, Olhares sobre a Mídia. E hoje, para debater com a gente, nós temos Isli Viana e também nós convidamos a Ciara Carvalho. Só que a Ciara, a gente está tendo um probleminha para entrar em contato com ela, mas ainda estamos aguardando. Pode ser que no decorrer da nossa live ela entre e contribua aqui com o nosso debate. Isli, eu vou te pedir um pouquinho de licença para, antes da gente iniciar, a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem aos nossos colegas do Diário de Pernambuco. Estão passando por uma situação muito difícil, com tantas demissões de jornalistas e gráficos. Então, eu peço que a gente tenha esse momento agora como uma forma de protesto, para a gente dar o nosso apoio aos nossos colegas que estão passando por essa situação que é tão difícil num país que a gente tem tantos desempregados, principalmente nesse momento de pandemia. A gente está vendo aí os nossos colegas sem nem receber o mês quando são demitidos lá do diário. Então, um minuto de silêncio, por favor. Pois é, colegas, têm o apoio do Sinjop e contem conosco. A gente vai debater nessa quarto encontro aqui da série Periscópio, a gente vai debater os desafios da reportagem durante esse período de pandemia que estamos passando, os desafios de como se cuidar, como fazer as matérias, e a gente conta com a Isli, que vai conversar um pouquinho com a gente, apresentar um pouquinho a Isli para vocês, para quem não conhece, eu acho muito difícil ninguém conhecer, mas a gente vai apresentar um pouquinho. A Isli é jornalista, formada pela Universidade Católica de Pernambuco, mestra em Indústrias Criativas, também pela Unicap, é pesquisadora em alfabetização midiática, apresentadora e editora-chefe do telejornal Balanço Geral Manhã, da TV Clube Record, criadora de conteúdo de jornalismo e alfabetização midiática no canal youtube.com/isliviana. É integrante do programa de formação para jornalistas do Departamento de Estado americano sobre desinformação e alfabetização midiática, no período de 2018. Reportagens internacionais em Moçambique, Senegal, Vaticano e também nos Estados Unidos. Isley, bem-vinda. Obrigada, Mariana. Prazer estar aqui. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. É muito difícil a gente pensar que num momento como esse de pandemia, em que o jornalismo é tão necessário, em que a informação relevante, confiável, de segurança é tão necessária, a gente perceber tantos colegas perdendo o emprego, né? Então, isso realmente é triste, é lamentável e que bom que o sindicato existe, é atuante e está atento a isso e tentando dar visibilidade a essa situação, né? Eu me sinto uma privilegiada, Mariana, de ser jornalista, de estar num veículo de comunicação de massas para tentar trazer um pouco de orientação às pessoas através da informação, mas de fato que tempos difíceis, né? Que tempos difíceis têm sido esses, não só, obviamente, em relação à pandemia em si, mas em relação a tanta informação que a gente tem acesso, mas às vezes informação que causa desinformação, né? Causa confusão emocional, confusão mental, brigas.
Então, de fato, eu acho que a profissão do jornalismo, ela nunca foi tão importante como ela tem sido agora. É verdade. E a gente tem uma missão importantíssima, principalmente no combate agora às famosas fake news, né, as notícias falsas, que estão cada vez mais presentes. É naquele grupo do WhatsApp que passa uma mensagem, diz, foi de lá que eu tive a informação, mas de onde surge essa informação? Né? Então, a informação qualificada é o nosso papel, é de prestar esse serviço à população, de levar informação de qualidade, né? É verdade. E nesse período de pandemia, as fake news, elas se disseminaram cada vez mais, elas estiveram muito presentes, causando muito terror, também trazendo alguns malefícios, como o desacreditamento de quão é grave essa doença, que é a Covid-19. E nesse papo da gente hoje, que é exatamente como o jornalismo está se comportando durante esse período de pandemia, aí eu venho te perguntar, quando chegou o coronavírus aqui no Brasil, qual foi a tua reação para avaliar todo o cenário de chegada dessa doença que até então muita gente achava que não era uma coisa tão grave quanto na verdade ela é? É verdade. A gente começou a ouvir falar mesmo, né, intensamente do coronavírus em janeiro. Apesar das primeiras notícias, a gente já tivesse tido acesso em dezembro, né, porque foi quando houve os primeiros casos na China. Mas acho que em janeiro é que a gente realmente começou a receber mais informações, um volume maior de informação, inclusive não só sobre o vírus, mas sobre o perigo de se ter um vírus novo, né, sem muita informação, sem muito conhecimento sobre ele. E isso me remeteu muito ao período em que a gente teve aqui o surto da Zika, né? Porque a gente ouviu muito falar, é uma denguezinha mais fraca, é uma dengue mais fraca, não tem muito problema. Dengue a gente já sabe que é grave, pode dar dengue hemorrágica, mas a Zika é uma denguezinha mais fraca. E aí, logo depois, veio aí o boom da microcefalia, né, da síndrome do Zika vírus. Ou seja, era algo grave que a gente não tinha muita noção, embora já se tivesse informação do Zika vírus desde a década de 50, mas era algo muito restrito, que tinha ficado restrito ali a alguns países africanos, e não se expandiu. Agora, né, quando chegou até a gente, chegou de uma forma bombástica, né? Então, isso, a pandemia, primeiro a epidemia e depois a pandemia do coronavírus me fez lembrar muito dessa época, porque, olha, a sensação que eu tive foi, a gente não pode desmerecer um vírus que a gente não conhece, porque se a gente conhecesse, soubesse do que ele é capaz, qual era o remédio, qual era o tratamento, qual era a vacina, ok, tá tudo dominado. Mas era exatamente uma situação completamente oposta, né? E a primeira preocupação que eu lembro de ter tido aqui foi justamente no carnaval, ou na nossa preparação para o carnaval. Eu lembro na cobertura do Galo da Madrugada, e o Galo da Madrugada a gente costuma cobrir in loco, ou seja, eu estava na Rua Imperial, né, trabalhando ali na Praça Sérgio Loreto, para ser mais exato, e a gente ficava realmente pensando, olha, cuidado com esse coronavírus, não vamos chegar perto de todo mundo não, quando a gente sair, vamos tentar sair rápido. Mas, obviamente, a gente não tinha nenhuma noção, né, da gravidade. A gente conversava sobre isso, mas eu percebia que era muito mais uma conversa entre jornalistas, que tinham acesso a um nível de informação muito maior, do que entre a população. Na população, realmente, absolutamente ninguém estava preocupado com isso, queria mais era curtir o Galo da Madrugada. Em Olinda, eu lembro dos repórteres da nossa equipe também falando sobre isso, lá em Olinda, cuidado, já que tem esse vírus aí, vai vir muita gente de fora. Então, a gente tinha um pouco dessa preocupação, né? A gente recebe muito turista europeu. É verdade que a gente não recebe um número tão grande de chineses, mas tem turistas e tem muitas empresas chinesas, né, que fazem negócios com empresas brasileiras. Então, a gente sabia que havia esse movimento, mas que era principalmente dos europeus, né? Mas a gente até então também não tinha noção de que a Europa ia sofrer da forma como sofreu. Então,
Eu acho que, infelizmente, apesar das informações iniciais, foi algo que realmente pegou a gente de surpresa, porque a gente não tinha noção da gravidade, né? O desconhecido, ele não coloca medo de primeira. O desconhecido, ele vai chegando sorrateiramente até que, eita, quando chegou já foi realmente muito tarde, e de fato foi isso que houve, né? Depois do carnaval, os primeiros casos começaram a ser diagnosticados no carnaval. Eu lembro, o primeiro caso oficialmente diagnosticado no Brasil foi na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro, mas a gente estava longe de perceber a gravidade do problema, né? Só que em carnaval, por exemplo, o vírus, de fato, já estava ali. Foi preocupante, né? Foi preocupante para a gente. E aqui em Pernambuco, já na segunda quinzena, né? Aliás, ainda na primeira quinzena, os casos começaram a surgir aqui no estado. Exato. E como é que você enxergou, ao lado dos seus colegas, o que mudou na forma de noticiar essa doença? Já que a gente chegou com a confirmação de sim, temos casos em Pernambuco, e aí, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Foi nesse início de março, né? Nessa primeira quinzena de março. De fato, a gente teve duas preocupações iniciais. Uma foi de tentar proteger os nossos repórteres, né? A TV Clube, e especificamente o Balanço Geral Manhã, que é o programa que eu conduzo, a gente sempre teve essa preocupação e ir onde o povo está. Então, a gente sempre teve uma cobertura muito intensa no transporte público, nas feiras livres, em locais onde há muita aglomeração, onde há muitas pessoas, justamente para poder permitir que as pessoas fossem ouvidas e dissessem, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa por nós, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a ter essa preocupação e tendo conversas com os repórteres, muito mais do que designá-los para determinada pauta, dizendo, olha, você vai para tal espaço, cuidado. Se você perceber que é algo que vai colocar você e a sua equipe em risco, vamos fazer de longe, não vamos fazer, diga que não dá para fazer. Então, isso a gente passou a ter um comportamento diferente, até porque o repórter, ele também tem essa ânsia de chegar junto, de ouvir as pessoas, de conversar, de estar perto. Mas a gente passou a ter que ter essa preocupação para nos poupar, né? É como os bombeiros. Os bombeiros, eles não podem fazer um resgate se a vida deles for colocada em risco, né? Então, tem que haver essa preocupação primeiro, porque não adianta, ao invés de ser uma vítima, serem duas, né? Verdade. Então, a gente passou a ter esse tipo de preocupação com a nossa equipe. E foi uma descoberta a cada dia, né? Cada dia a gente teve que parar e pensar, poxa, as pessoas, por exemplo, cobrir aquelas filas absurdas e gigantescas na Caixa Econômica, aliás, nas dezenas, centenas de agências da Caixa Econômica, era algo que a gente dizia, poxa, cuidado, a gente vai se arriscar. E, por outro lado, a gente dizia, esse povo não pode ficar sem ser mostrado. A gente precisa mostrar como é que a gente vai fazer. Então, tentar encontrar esse equilíbrio foi algo que foi muito difícil para a gente, mas que a gente se viu numa necessidade muito grande de fazer, né? Para a gente ter que ter essa preocupação e ter esse cuidado com as pessoas, tanto as que precisavam ser ouvidas, quanto a nossa equipe que precisava colocar um microfone à disposição dessas pessoas, né? Então, se viveu aí um dilema, né? Entre fazer o jornalismo acontecer e também preservar os próprios funcionários, os próprios repórteres. A gente está vivendo tempos muito difíceis. Muito estranhos. E para você, principalmente, o que te deu mais medo? Olha, Mariana, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti um pouco correspondente de guerra. Estando no meio de uma notícia em que, porque de um modo geral, você como jornalista, apesar de você se envolver com a notícia, com a informação que você dá, mas você mantém uma certa distância do fato em si, né? Não são todos os fatos que lhe afetam pessoalmente. Claro que você se entristece, você se envolve, você de alguma forma, às vezes quer até ajudar além da reportagem, mas dificilmente a gente tem uma rotina de noticiar um fato que interfere na nossa vida diretamente, né? E foi essa sensação que eu tive. A gente estava ali, é como se você tivesse uma guerra
em que você também pode ser alvejado, você também pode ser atingido por uma bomba, né? Então, era uma preocupação de procurar informação, procurar a melhor forma de dar informação, mas, ao mesmo tempo, não se contaminar, né? Não ter um problema para você, para a sua saúde, para os seus familiares, né? Então, a gente tendo que sair todos os dias, a gente tendo que ir em busca da notícia todos os dias, mas, ao mesmo tempo, voltar para casa, né? Eu tenho um filho de 10 anos de idade, então eu tinha preocupação com o filho. O meu marido, ele é asmático, então eu tinha uma preocupação muito grande, já que ele é grupo de risco. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu me vi numa situação em que eu não estava só dando a notícia, eu poderia ser vítima, né, desse contexto que a gente estava vivendo. Então, essa foi uma das preocupações, mas teve uma outra que eu acho que me atingiu tanto quanto, que foram justamente esses ataques à imprensa, esses ataques ao jornalismo. Porque, ao mesmo tempo em que a gente estava ali com todo o empenho, com toda a dedicação, buscando as informações para levar para as pessoas, a gente estava sendo atacado por isso. Ah, vocês estão provocando medo nas pessoas. Ah, você só quer dar notícia ruim, você não tem notícia boa para dar, não, é? Ah, você está defendendo o lado A ou o lado B. Então, assim, eu acho que foram 2 pandemias, e inclusive tem um nome para isso, né? A infodemia, que se chama, que é, de fato, essa guerra de informações, que você, por um lado, você quer acreditar... Eu também quero, eu queria muito acreditar que o vírus não é tão grave assim. Quem não queria acreditar, né? A gente não está passando por uma situação tão grave, uma situação tão séria. Eu queria acreditar, eu queria que isso fosse verdade, né? Eu queria estar errada, no sentido de que aquelas notícias que a gente estava dando, aqueles alertas que a gente estava fazendo para as pessoas, que isso não fosse necessário. Eu queria estar errada, eu realmente queria estar muito errada. Mas não era assim, não adianta eu acreditar só no que eu gostaria que fosse verdade, né? Eu precisava ter a consciência de que, de fato, existe um inimigo para o planeta, não era só para mim, né, que moro no Recife, não é só para quem é pernambucano, não é só para quem é brasileiro. Então, eu acho que, particularmente, eu me senti muito atingida e emocionalmente abalada, preciso dizer, pelos 2 problemas, né? Pelo medo de contrair o vírus, mas também pelos ataques, pela falta de consciência das pessoas em relação à realidade, pessoas que realmente estavam querendo fugir da realidade para achar que era exagero. Era um exagero meu, era um exagero dos meus colegas, era um exagero dos colegas de outras emissoras, dos jornais, né? Que, não é para tanto, não precisa. Eu lembro muito dos ataques... É só uma gripezinha, né? De gripezinha não tem nada, né? Pois é. Eu lembro de uma das reportagens que eu fiz no cemitério de Santo Amaro, em que eles estavam preparando 1.000 novas covas. 1.000 novas covas. Quando a gente fez essa reportagem, se eu não me engano, foi em maio, e a gente mostrou a construção mesmo, né? A tecnologia que foi usada foi uma tecnologia diferente das covas que existiam lá no cemitério de Santo Amaro. Não eram simplesmente covas de cimento, eram covas de fibra de vidro que eram instaladas, né? Não eram construídas, eram instaladas, então era mais rápido, então no instante ficou pronto. E o que eu mais ouvi foi: você está querendo causar pânico. Tá vendo? Isso aí não vai ser preenchido. Não vai ser preenchido. E eram 1.000 covas. E no Recife, a gente teve muito mais do que 1.000 mortes, né? Foram 1.000 covas no cemitério de Santo Amaro, 500 no cemitério Parque das Flores, e absolutamente todas elas foram preenchidas. Então, de fato, assim, até eu me questionei, disse, poxa, será que eu estou falando corretamente sobre isso? Será que eu não estou exagerando? Eu me questionei várias vezes, né? De, poxa, será que eu estou realmente sendo prudente? Eu tento muito ser prudente em relação à notícia, porque eu acho que já passou o tempo em que na televisão era só um meio de uma mão só, né? Eu que estou aqui, que estou na frente da TV, eu falo, e você que está assistindo, você escuta e pronto. Não é mais assim há muito tempo, né? Especialmente com as mídias digitais.
Então, eu me preocupo muito com a reação, com o termômetro das pessoas. E aí eu realmente fiquei me questionando, será que eu não estou exagerando? Ou será que eu não estou sendo prudente, cuidadosa? Porque você falar para as pessoas que elas correm o risco de morrer é duro de ouvir, né? Muito. Muito duro. E eu me coloquei nessa situação, porque várias vezes eu fiquei, eita, meu Deus, se eu pegar, como é que meu corpo vai reagir? Se meu marido pegar, como é que ele vai reagir? Se meu filho pegar, eu tenho tias idosas, se elas pegarem, como é que vai ser? Minha mãe. Então é difícil falar sobre isso, né? Sobre o risco, mas de fato era necessário, né? Então eu acho que a gente criou engrossou o couro, né? Nas costas, É aguentar verdade. um pouquinho de pancada, mas porque foi necessário, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi também as pessoas achando que a gente tinha que fazer jornalismo para agradar, né? Falar o que as pessoas querem ouvir. E na verdade não, o jornalismo é para incomodar. Né? O jornalismo é para dizer, epa, atenção, acorda, presta atenção. E eu vi muito isso, eu enfrentei muito isso, as pessoas dizendo, não, você tem que falar coisa boa, não, você tem que falar que fulano está fazendo bem feito, e que cicrana que está fazendo mal feito. Não, o jornalismo não é para agradar, quem é para agradar é publicidade, né? Quem é para passar a mão na cabeça é a publicidade. O jornalismo, ele é para incomodar, ele é para dizer, epa, presta atenção, que isso aqui é sério. Então, não foi fácil, não foi um tempo fácil, não foi um período fácil, mas eu acho que isso só mostra, as crises, elas também têm esse papel, né, de mostrar para a gente as lições, os aprendizados, os caminhos certos e errados, né, porque aí a gente não tem dúvida, nas crises é onde a gente cria muitas certezas, né. A gente tem um ditado que diz, né, que quem não aprende com amor vai aprender com a dor. E acho que ele, mais do que nunca, ele foi muito presente durante esse período que a gente está passando. Muito. Porque quem não quis ouvir as recomendações das autoridades sanitárias mundiais? É. Tem alguém, e mesmo quem ouviu, a gente tem alguém que perdeu algum parente, que perdeu algum amigo. Eu perdi amigo, eu perdi parente, porque, infelizmente, é uma realidade. Meu tio saiu do hospital tem 2 dias, 82 anos, e eu estava em pânico, grupo de risco. Então, Total. e com todo o cuidado do mundo, mas pegou de uma cuidadora que estava, infelizmente, assintomática. Ai, Mas meu Deus. acontece. Só que e ela tinha todo o cuidado, ela não teve culpa também. Infelizmente, Uhum. contrai por conta de outras pessoas que não estão se cuidando. É E verdade. eu admito, eu também tenho ainda medo, tive muito mais no início, ainda continuo com medo, porque a gente não sabe como ela vai chegar, de que forma a doença vai atuar no nosso organismo, vai depender de organismo para organismo. Exato. Então, a gente está vivendo uma situação ainda em que o medo continua presente, sim, e que o jornalismo ele tem sido primordial para que a gente possa realmente dizer à população: gente, escuta, a coisa é séria, não é brincadeira. E aproveitar para deixar o alerta realmente. Usar máscara é um ato de amor por mim, por É, você, por todo mundo. Não é uma coisa que você só cuida de você cuida de todo mundo, quem está ao teu pois redor, é. quem desce no elevador contigo, quem anda no ônibus contigo. Então, a gente tem esse papel de dizer, sim, vamos escutar, porque a coisa realmente é séria. É muita E, responsabilidade, né, que a gente precisa ter. exatamente, eu vou aproveitar até para dizer quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook e pelo Instagram do Sinjop, nós estamos conversando sobre os desafios da reportagem durante esse período de pandemia da Covid-19. E eu converso com a ex-Liviana. Aproveitar para mandar um abraço para Alexandre Yuri, nosso diretor do Sinjop, que está acompanhando também a live, mandar um abraço para a Lene Silva, que acabou de dizer que o trabalho da imprensa é importantíssimo. A realidade tem que ser falada e mostrada. E ela está correta, né, Isa? Pois é, rapaz, pois é. Eu acho que é mais do que nunca. É aquilo que a gente viveu um período muito difícil no jornalismo, por exemplo, na última década, né, em relação o diploma, vale ou não vale? O jornalismo é uma profissão reconhecida ou não é? Qualquer um pode fazer ou não pode? E a gente vive esse dilema, né? O dilema
econômico, o dilema de mercado, o dilema do emprego, né? O dilema para quem estava na faculdade, e aí, sigo nessa profissão ou não sigo? E eu acho que momentos como este servem para a gente confirmar a importância do jornalismo, inclusive para fortalecer a democracia. Esse programa que eu participei nos Estados Unidos, que era um programa voltado só para jornalistas, eu fui a única brasileira e tinham 24 jornalistas, cada um de um país. E por mais que a gente tivesse ido para lá meio desconfiado, era um programa sobre alfabetização mediática e fake news, combate à desinformação, e todo mundo se fez a mesma pergunta. Ué, será que eles estão trazendo a gente para cá para mostrar para a gente que Trump é bonzinho, que ele não fala fake news, que tudo que ele fala está correto? Será que é isso? Vamos questionar. E todos os jornalistas nessa mesma indignação. E aí, duas coisas que eles disseram, para mim, assim, foram fundamentais, especialmente vindas de uma democracia madura, que infelizmente não é o nosso caso. A nossa democracia ainda é muito jovem, né? Verdade. E duas coisas que eles disseram para a gente, os presidentes passam, a instituição fica. E essa instituição, ela precisa estar fortalecida, independente de quem esteja no comando. Porque numa democracia existe essa possibilidade. Uma hora está A, outra hora está B. Uma hora está um lado, uma hora está direita, outra hora está esquerda. Uma hora está o vermelho, outra hora está o azul. E a democracia, isso é saudável que aconteça numa democracia, né? Porque, afinal de contas, qualquer um tem a possibilidade de comandar uma nação numa democracia, obviamente. E a profissão do jornalista nos Estados Unidos é a única profissão protegida pela Constituição americana. Ou seja, é tão importante a profissão do jornalista que ela é protegida pela Constituição da maior potência mundial. Isso foi muito forte para mim, porque eles dizem, olha, a liberdade de imprensa, a liberdade de você ter acesso à informação, de saber o que está acontecendo, ela é necessária para a democracia. Sem isso, não há democracia. Sem isso, as pessoas não conseguem alcançar o direito que elas têm de saber das coisas e de falarem o que está acontecendo, né? Porque é através do jornalismo que elas conseguem denunciar, que elas conseguem dar visibilidade a algo que está escondido. Eu costumo dizer que o jornalismo acende a luz, né? Mas é óbvio que quem estava gostando do escurinho vai se incomodar. É óbvio verdade. que quem está com alguma coisa debaixo do tapete vai se incomodar. Então, eu acho que para a gente, nós que temos uma democracia ainda jovem, né, que ainda, a nossa democracia é meio adolescente, né, que vai batendo cabeça ali, vai aprendendo, vai errando, aprendendo na pancada, né. Mas é necessário, a gente vai passar ainda por poucas e boas até a gente entender que, calma, a gente precisa cuidar da nossa democracia com carinho, com paciência, com prudência, né? Com sabedoria. E o jornalismo, sem dúvida nenhuma, é peça fundamental disso, né? Para esse cuidado com a democracia. O pessoal do sindicato está aqui contribuindo com a nossa live, falando que, independente do modelo e da plataforma, TV, rádio, site, portais de notícia, o jornalismo tem se destacado em relação à sua função social, levar informação. Enquanto diversos segmentos enfrentam dificuldades recorrendo às demissões em massa ou adequações no modelo de trabalho, diversos jornais registram aumento no consumo de notícias. Então, nesse período que a gente está passando, apesar das fake news estarem presentes, o jornalista está fazendo seu papel e a população está reconhecendo. De acordo com o levantamento do Datafolha, as pessoas têm confiado mais nas informações divulgadas pelo jornalismo profissional que em redes sociais. Então, enquanto TVs e jornais têm um índice de confiança entre 61%, 56%, respectivamente, né? A TV e o rádio, aliás, a TV e os jornais, as redes sociais ficam apenas com 12%. Então, a gente sabe que, apesar dessa democracia da gente jovem, que permite que a gente tenha essa liberdade para estar nas redes sociais, para a gente dar voz a quem quer ter voz, mas essa informação ela precisa ser qualificada.
Essa informação ela precisa chegar com fonte confirmada, saber de onde saiu a informação, fazer o trabalhinho de casa, né, do jornalista, né, da apuração. Que a gente sabe que essas criaturas, vou botar assim, essas criaturas que trabalham com fake news, não fazem isso. O papel é realmente causar algum tipo de prejuízo. Seja difamar alguém, seja é, atrapalhar a carreira de alguma pessoa. As fake news, elas têm esses papéis, né? Elas são bem definidas, o que elas querem. E, infelizmente, em algumas situações tem se conseguido, sim. Sim. Infelizmente. Só que a gente tem demonstrado resistência. E se a gente não demonstrar resistência, a gente não consegue fazer com que o jornalismo consiga dar esse passo de que a população, olha quem está chegando, a Ciara chegou, que coisa Oba! boa! Perdão, hoje foi um dia especialmente difícil até para nós jornalistas que... Verdade. Ai, mas hoje foi um mix. Hoje foi um mix de tudo, um pouquinho de tudo, me perdoem. Imagino que a conversa deve estar muito boa. Eu só não trouxe o cafezinho, porque quando a conversa é muito boa, você já chega com um cafezinho, né? Depois a gente marca para tomar um café. Exatamente. Virtualmente, os encontros ainda... Mas obrigado pelo convite, perdão o atraso imenso. Me contem do que vocês estavam falando para ver como é que eu posso me inteirar dessa prosa. Essa prosa me interessa, isso é o que importa. Sempre. Então, Ciara, a gente está falando sobre os desafios da reportagem durante esse período da pandemia, né? Como o jornalismo se adequou para não deixar de dar informação, mas para proteger também os seus repórteres, seus âncoras, que todo mundo pudesse fazer o seu trabalho, mas que a proteção também tivesse presente. Então, a gente aqui já falou sobre como o pessoal lá da ISE trabalhou, como foi feita toda a situação por lá para proteger todo mundo e o medo que todo mundo sentiu. E a gente já está falando de democracia, de fake news, a gente está fazendo um balaio de gato bom para a gente falar sobre como o jornalismo tem sido importante nesse período. E eu acho que tem uma coisa que eu queria ouvir vocês, que é a coisa de... É um dado, eu acho que a gente, apesar de tudo isso, eu acho que a gente sai maior dessa pandemia. E eu queria saber se vocês concordam, porque, veja, com certeza, o pessoal de TV enfrentou muito mais dificuldades porque tinha que estar lá, né? Eu trabalho no Jornal do Comércio. Ai, escorregou aqui. Eu trabalho no Jornal do Comércio. Então, é uma realidade diferente. A gente tem condições de fazer uma reportagem às vezes à distância, mas a TV não. A TV tem que estar lá com o microfone, com câmera. Mas o que eu sinto é que nas diferentes formas e plataformas que a gente atuou, o jornalismo saiu muito consolidado. Até as fake news, que até hoje a gente vai enfrentar uma campanha agora, elas são, né, um câncer mesmo, uma coisa corrosiva. A gente conseguiu, de alguma forma, enfrentar com jornalismo, com informação. E aí eu queria saber se vocês concordam com isso, porque lá no início da pandemia, já se passou tanto tempo, né, gente? A gente já vai aí por 6, 7 meses. A gente conversava isso, inclusive, com o pessoal da Abrage. A gente conversou isso com o pessoal e a gente viu que até o tempo das fake news hoje, em relação à pandemia, ela tem um tempo de vida menor, porque havia uma urgência de vida, de sobrevivência e uma série de coisas. Então, eu enxerguei também, eu não digo uma janela de oportunidades, porque não é exatamente isso, mas como uma fortaleza mesmo, um redescobrir a gente que está sendo tão atacado da força do jornalismo. E só queria, para devolver aí para ouvir vocês, que o último depoimento de Bolsonaro era atacando a fake news quando ele é o produtor de fake news. Exatamente. Só que se vocês observarem, é claro que tem o time que segue ele, está muito claro de que hoje ele, do ponto de vista da consciência, é desacreditado.
Porque esse discurso da fake news, de alguma forma, ele foi desconstruído. E isso eu enxergo como um ponto positivo. Como é que vocês acham isso? A gente vinha, Ciara, exatamente falando sobre isso. Falando como o jornalismo cresceu agora nesse período de pandemia. Né, então é um sentimento igual, né? Isso. E até levantar, eu citei um dado do Datafolha falando que o jornalismo de TV e de jornal tem crescido muito durante o período da pandemia, porque o pessoal está indo buscar esse tipo de informação, que acredita mais no jornalismo profissional do que está sendo feito em redes sociais. E isso é um ponto de resistência da gente, que vem levando tanta lapada nesses últimos tempos, né? Agora... Pois é, Fale, Flor. Depois eu quero botar um bode na sala. A gente primeiro deixa tudo lindo e depois bota o bode na sala, que é uma provocação que tem me feito pensar muito. Mas fala, depois eu gosto de bode, eu sou do sertão, eu gosto de bode. Adoro também. Vamos lá. Não, pois é, eu acho que a gente estava comentando aqui justamente isso, o sofrimento que foi você ter que dar a informação necessária, verdadeira, real, né? E, no entanto, a gente estava ali, a gente estava disposto a isso. Porque no mundo das redes sociais, a gente tem acesso a muita informação, mas muitas dessas informações não produzem conhecimento. E o jornalismo, o que é que faz? Filtra, pega aquelas informações, confirma, nega, né, descobre se é verdade ou não, e agora com essa nova função, digamos assim, do jornalismo, através da checagem de fatos, não simplesmente pega uma declaração, uma fala, mas também de, peraí, essa pessoa disse isso baseado em quê? Vai, confirma, desmente, né? Então eu acho que definitivamente a gente vai sair mais forte disso, porque toda crise ela acaba tendo esse resultado também, né, de fortalecer aqueles que resistem, né? E eu acho que a gente está justamente nessa aí da resistência, como a Mariana tinha citado há pouco. Mas fala, Ciara. O que eu digamos assim, evoluindo um pouco nisso que a gente está conversando, que eu acho que, né, é um consenso. Como vocês veem, gente, a transformar isso que é um ganho, certo? Isso foi um ganho, isso foi um resultado prático que a gente já sabe da importância, mas a sociedade andava esquecida. Como a gente rentabiliza isso? Porque isso eu acho que é uma das maiores incógnitas, porque, veja, você trabalha por um jornalismo de qualidade, em produzir informação verídica, checada, mas como você faz para financiar essa informação? Todos os veículos, em maior ou menor escala, estão enfrentando esse dilema, seja da mídia alternativa, seja das estruturas tradicionais. Porque é isso que eu quero dizer. A gente sai dessa constatação de que o jornalismo cresceu enquanto necessidade, enquanto informação importante para a sociedade, mas vocês acham, e aí a minha dúvida, que o jornalismo... Eu já vi algumas matérias mostrando o crescimento de assinatura online e tal, mas vocês acham que foi na mesma medida, ou que foi uma medida suficiente para, de alguma forma, enfrentar essa crise no jornalismo? Porque o que a gente tem observado é o contrário. Claro, é isso, o bode é esse, porque ao mesmo tempo que a gente se mostrou mais legítimo e necessário, a gente vai pegar um pós-crise, onde foi preciso baixar salários, interromper contratos, demitir funcionários. Então eu vejo não é exatamente uma contradição, é um problemão nas nossas mãos, em maior ou menor medida, porque como é que a gente vai fazer com que esse conteúdo de qualidade que a gente se esforçou para entregar durante a pandemia continue sendo entregue no pós-pandemia? Realmente, essa é uma incógnita gigantesca, porque a gente não sabe quando... A gente não está longe ainda, eu acredito, dessa situação acabar, da pandemia, né? Enquanto não tiver uma vacina, eu acho que a gente vai ter que conviver com esse novo normal por muito tempo. Que pode se estender por muito tempo, né? Exatamente. Mariana, assim, né? Eu acho que tem uma concorrência desleal aí também, pelo menos por um bom tempo que a gente vai precisar lidar com ela, que é a concorrência do tipo de publicidade que é feita através das redes sociais. Porque nas redes sociais a gente tem
e quando você para estudar isso mais a fundo, você vê que o produto que é oferecido para você, Ciara, e para você, Mariana, é um produto baseado no que você realmente quer. Você consome, é verdade. Porque é uma publicidade que se baseia no clique que você fez, no site que você pesquisou, no perfil de quem você pesquisou, no perfil de que dos algoritmos, né? E esses algoritmos, toda vez que a gente clica em alguma coisa, a gente está ensinando a ele algo sobre a gente. E ele, por sua vez, tira proveito de oferecer para quem quer pagar algo que sabe que eu estou interessada em comprar de verdade. Diferentemente da publicidade que é feita em jornal, televisão e rádio. Porque nós somos veículos de massa. Veículos de massa dá um tiro de bazuca para matar uma barata. Né? E atinge muita gente, mas na verdade o meu objetivo era atingir talvez eu atinjo todo mundo, mas não necessariamente todo esse pessoal que consome a notícia necessariamente vai querer o meu produto, a menos que você seja, obviamente, um veículo extremamente específico, de nicho, especializado, né? Então eu acho, Ciara, que a concorrência, o dilema dos gestores dos veículos de comunicação de suma importância como jornais e televisão, eles não podem mais fazer a gerência comercial como era feita antes, quando eles reinavam absolutos. Quando uma página de jornal, uma página inteira de jornal, custava centenas de milhares de reais, né? Quando um anúncio, um minuto no Jornal Nacional, custava milhões e milhões de reais. Ainda custa muito caro, obviamente, mas o bolo está dividido, né? O bolo está dividido. Enquanto nós, jornalistas, por outro lado, a gente também não foi levado a empreender, a criar produtos de comunicação, a gente acaba ficando também ali meio que preso à gestão das empresas que têm modelos de negócio antigos. Então, não é só o jornalismo que precisa se preocupar com isso, né? A gestão comercial dos produtos, dos veículos de comunicação, ela precisa estar muito mais à frente do tempo, enquanto a gente está fazendo o que a gente tem que fazer mesmo, que é produzir notícia e informação de qualidade. Mas eu acho que é algo que não é necessariamente, não só o jornalismo que precisa se reinventar para ser mais atraente, digamos assim, mas é a gestão comercial das empresas que precisa realmente se reinventar, porque não dá mais para vender e manter, né, o veículo da forma como acontecia nas últimas décadas, por exemplo, né? Isso é um desafio coletivo, inclusive porque a gente vive hoje, e assim, vocês devem ter observado isso, um momento que durante a pandemia, praticamente todos os veículos abriram conteúdo. Vocês viram isso, né? Sobretudo na parte dos serviços. Então, você tinha os grandes portais, todo mundo liberando informação. A gente já está hoje num novo momento. A gente está num momento hoje que quem já tinha fechado o conteúdo voltou a fechar, e quem ainda não tinha fechado anunciou que vai fechar. E aí eu vou dar o exemplo do El País, que é um veículo super importante, enfim, chegou com uma força grande, é uma marca importante, sem falar de todos os grandes jornais, sem falar dos jornais locais, assim, porque, na verdade, é uma grande questão. Quer dizer, quando você fecha esse conteúdo, claro, você restringe o acesso, e aí você limita o alcance dessa informação, mas, ao mesmo tempo, se você for ver lá, e eu fui procurar um pouco, porque isso, eu acho que para a gente que defende jornalismo de qualidade, jornalismo sério, né, a gente sabe, né, aquela velha história, não tem almoço de graça, então a gente sabe que é preciso ter uma estratégia de negócio que se adeque a essa nova realidade, que dialogue, e aí isso mexe com tudo, mexe inclusive com a audiência e com o poder que a gente tem de comunicar e de, digamos assim, legitimar a informação que a gente está levando, porque também se a gente leva uma informação que não se conecta com a realidade do que aqueles ouvintes estão querendo, ouvintes no sentido macro, a gente também vai ficar falando sozinho. Então, é um caldo de coisas, e aí eu vi, há mais ou menos 15 dias, 3 semanas, eu tenho lido muito sobre isso, porque eu vi que todo mundo que fez o movimento de abrir já voltou a fechar. Quem não tinha fechado ainda está anunciando isso, e praticamente você tem hoje o conteúdo fechado, seja pelo valor que for, né? Cada um com
com seu valor. E aí você fica pensando o seguinte, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai convencer no mundo de internet essas pessoas a nos assinarem? Isso é um desafio enorme. Enorme, mesmo que a quantia seja inferior a uma assinatura que era os moldes antigos. Quando você traz esse desafio do anúncio de página e tal, isso até já está atropelado pelo digital, assim, como a gente também vai conseguir dar essa resposta. Então, eu ultimamente tenho me preocupado muito, assim, se o ganho que a gente teve de relevância por tudo que a gente construiu na pandemia, o que disso a gente vai consolidar do ponto de vista de assinatura digital, de fidelização do nosso leitor, porque é fato que isso está totalmente migrado. Então, eu acho que isso ainda é um negócio que a gente vai ter que... Aí você vê as porteiras, você vê uma matéria de qualidade e toda uma estratégia. Essa semana, eu estava no médico, eu tenho estado muito no médico por conta da minha mãe, e eu recebi uma assinatura do Globo, porque como eu entro muito, olha, a gente viu aqui que a senhora tem entrado, assim, batido em umas porteiras, então toda uma estratégia, eu não consegui nem falar direito com a menina, para a infelicidade dela, porque ela ia conseguir me convencer, mas ela ligou no momento errado. E aí eu vi que está todo mundo nessa luta, assim, R$5,99, R$2,99, e eu acho que é esse o desafio que todos, em maior ou menor escala, estão lidando. Como é que a gente reverte isso em assinatura para que isso possa ter longevidade? E continuar com a informação qualificada, que a população consiga receber esse tipo de informação. E uma coisa que é muito possível de acontecer é a população anda tão dividida e tão polarizada que é capaz de dizer que a partir do momento que o jornalista volta a cobrar pelo aquele serviço que antes já era pago, vai dizer, o jornalismo já está se aproveitando. A gente sabe que isso é muito possível de acontecer. Eu ouvi muito isso durante a pandemia. Ouvi várias vezes. Isso vai exigir, inclusive, da gente uma coragem para fazer uma defesa que, em alguns momentos, eu já fiquei assim, será que é isso mesmo? De defender que precisa ser fechado o conteúdo. Olha que difícil para a gente. A gente aqui defendendo o máximo de acesso à informação. Porque a internet nos acostumou mal. Isso. Né? Tá tudo ali de graça. Mas chega um momento que você se defronta assim e vai dizer como é que isso continua. Então, eu vejo assim, a gente que está discutindo jornalismo e pandemia, e passado tanto tempo, passamos por muitas coisas, né? Passamos por inclusive, as posturas do governo federal, que incitou, né, de calha-boca, porque vocês viram que foi crescendo, né? Era um calha-boca que virou encher, murro, né? Dar um tapa na cara. Porrada, né? A coisa foi subindo o volume, e a gente enfrenta tudo isso, porque a gente está no dia a dia e continua lá, mas com novos desafios. Quer dizer, quando isso tiver um outro momento, o que a gente conseguiu reter disso? Em termos de futuro, de continuidade, de longevidade. E eu diria, Ciara, que ainda tem um outro agravante, porque, querendo ou não, a pandemia também criou nas pessoas, por mais que elas saibam e tenham percebido a necessidade e a importância do jornalismo, mas também criou nas pessoas uma resistência à notícia. Porque eu vejo inúmeros... Que é um saco, né? Ficar mandando a pessoa botar máscara o tempo todo. E muitas pessoas, inclusive, dizendo assim, não vejo mais notícia, não vejo mais notícia. Porque a coisa não muda, a coisa não melhora, a coisa não anda, então eu só vou ver notícia quando a pandemia passar. Então, muito isso. Muito, né? Ainda tem esse agravante, porque por mais que você saiba que a notícia é importante, é necessária, nem sempre ela é atraente, né? Nem sempre ela tem o atrativo que os vídeos sequenciais no YouTube,
que se você se deixar, se você se permitir, você fica vendo um atrás do outro, um atrás do outro. Por quê? Porque os algoritmos, os danados dos algoritmos estão entendendo que você está gostando daquilo, vai lhe oferecendo um parecido, outro parecido, outro parecido. Então, é muito difícil essa concorrência também com as mídias digitais por conta disso, porque nem tudo na notícia é atraente, né? Ela é importante, ela é bem feita, ela é necessária, mas ela nem sempre ela é atraente, ela é dura. Eu estava dizendo aqui a Mariana, o jornalismo, eu vi muitas pessoas me questionando assim, você só dá notícia ruim, mas você só está falando de coisa ruim, você está falando de morte, você está falando de... E quando, na verdade, o momento era esse, o momento era de alerta, as pessoas queriam um jornalismo para agradar, e eu dizia, olha, o jornalismo não é para agradar, ele é, muitas vezes, inclusive, para incomodar, né? Para tirar você da sua zona de conforto. A gente não pode parar a informação para virar a cidade top term e falar dos benefícios do iogurte. Exatamente, o ritmo é outro, né? Isso dialoga muito, Isli, com aquela história, né, que eu, quando converso com, enfim, sobre jornalismo, tento desconstruir que jornalismo só manchete ruim é que é manchete boa, né? E eu enfrento isso com muita tranquilidade, porque as pessoas adoram difundir que jornalismo gosta de notícia ruim, que não sei o quê, e eu respondo isso de uma forma muito tranquila. Eu desafio um jornalista que não gostaria de dizer que a fome acabou, porque ele foi um sádico. O problema é que ela não acabou. Então, o problema não é claro que às vezes a gente sabe. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que o jornalismo está lidando hoje com todos os cadáveres, estão todos na sala. É claro que há distorções, é claro que há isso, é claro que há aquilo. Mas a essência do jornalismo é denúncia, é realidade. Exatamente. Então, assim, eu nunca compro muito, não, quando o povo começa a atacar, porque jornalista gosta de notícia ruim. Eu digo, querido, jornalismo trabalha com fatos, com realidade. Se trata de notícias ruins, é porque a coisa não está boa. E ai de nós, se no meio de notícia ruim vier falar só de... Claro que você que trabalha com televisão sabe como é importante, no meio ali de tanta dor, de tanta tragédia, você vir sim com notícias mais, a gente chama de leve, a gente chama de edificante e tal, claro, porque ninguém suporta também uma carga tão dura de dor, de pesar. Mas isso é fundamental, porque é o nosso papel. É o nosso papel. Então, eu vejo que, assim... Ciara, te interrompendo rapidinho, por sinal, levando dessa forma, a Lene Silva está aqui dizendo que sempre admirou o respeito da Isli com os telespectadores. Opa! Perfeito, que bom. Mas é isso. Agora, eu acho também, Mariana, que isso também passa, sabe, Isla? Eu acho que quando você tem a conduta que é para ter e que você sabe pontuar o que tem que ser denunciado, mas muitas vezes reconhecer o que precisa ser valorizado, a gente busca esse equilíbrio. A gente sabe que é difícil. Claro. Mas eu quis trazer isso porque muitas vezes a gente é atacado por isso que Isla colocou. A gente é atacado por trazer essa... Só que as pessoas não compreendem, sobretudo hoje em dia, que nós somos esse olhar. Eu sempre digo, o que é jornalismo, se não o olhar no lugar da cena, onde ela não se dá, né? Exato. A gente muitas vezes vai para um lugar que ninguém está olhando. A gente vai lá e acende a luz. É verdade. Mas, né? Aliás, às vezes, talvez, muitas vezes, as mais importantes, ou que vai trazer uma consequência, muitas vezes vai todo mundo para o mesmo lugar, olhar o que todo mundo está olhando, mas muitas vezes, cada um de nós, nas nossas, né, como é que eu posso dizer assim, apurações individuais, vai olhar para onde ninguém está olhando. Muitas vezes se chama furo, muitas vezes se chama reeditar uma notícia que estava aparentemente esquecida, mas que precisava voltar. Então, assim, esse mal-estar que o jornalismo causa é a essência do jornalismo. Vamos combinar que, para quem não entender, a gente vai continuar falando. A gente vai continuar incomodando. E falando em incomodar, eu vou ter que incomodar vocês e dizer que a gente está chegando ao fim da nossa live. Infelizmente, Ciara já chegou agora, já no finzinho, nos últimos 20 minutos, eu acho, mais ou menos. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Eu quero que cada um faça suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui hoje.
Isli, você Ciara. chegou primeiro. Eu vou ficar quietinha no meu canto. Vou deixar mais tempo para você, que eu já falei demais. Não, só agradecer, obrigada. Só agradecer, pedir mil desculpas novamente, dizer que eu estou à disposição para outras conversas. Eu acho que é muito importante essa iniciativa do sindicato. Quando o Moraes me mandou a mensagem, eu falei, claro, assim, eu acho que é muito Moraes, importante. amo. E assim, é muito importante, Mariana, a gente conversar sobre isso, a gente trazer as dificuldades. Todo mundo aqui conhece as dificuldades do mercado de jornalismo em Pernambuco. O sindicato conhece isso porque isso se reflete muito mais forte com vocês. A gente sabe da importância que o sindicato tem. Eu sempre friso isso. A gente sabe, Isla, a gente é um pouquinho, digamos assim, experiente, né? Mas a gente sabe que as novas gerações têm uma conexão menor com essa questão da luta de classes, da consciência, até porque veio de um outro momento, de outras redações. Então, é um papel que é muito mais difícil de ser feito. Eu admiro muito, porque é de uma bravura sem tamanho, cada vez mais importante. Então, assim, esse espaço que o sindicato está fazendo, essa acho que é a terceira, é isso? Quarta? Quarta conversa. Eu acho que a gente tem que estar tendo novas conversas com vários nichos. Também tem muita coisa boa acontecendo. Sim. Tem muita coisa boa acontecendo. Então, dá os parabéns mesmo. Pedir desculpas porque cheguei tarde, mas tenho certeza que a conversa estava ótima e eu vim aqui só para dar uma espiadinha e poder dar um pitaco, né? Não se chama assim, um pouquinho um pitaco, mas ficar à disposição, que é muito importante. A gente precisa conversar mais para fazer mais conexões. Esse sentimento de que o que nos une é muito fundamental, desde lá da faculdade até os nossos últimos passos no jornalismo, é o que tem que nos manter unidos. Assim, o sindicato tem um papel muito importante de fazer essa provocação. E contem sempre comigo, porque os velhos, os novos, os experientes, os focas, todos nós precisamos dessa conversa para nos mantermos necessários. Porque também o jornalismo é necessário, mas se não tiver o devido exercício do jornalismo, ele vai se perder. Então, é muito importante isso, assim, só a palavra da importância não vai resolver. A gente precisa da concretude dessa palavra. E o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo nessas lives, é tentar dar concretude e respostas para essas nossas indagações. Então, parabéns, obrigada e, novamente, pelo atraso. Isli? Eu agradeço também ao sindicato, agradeço, inclusive, pelo trabalho do sindicato, de cada um. Isso. Que se dedica, né, a defender essa categoria sofrida, mas extremamente relevante, como a gente estava falando aqui, e dizer para os mais novos do que nós, né, Ciara, que porventura estejam aí acompanhando, obrigada 2 anos, por terem escolhido o jornalismo, porque a gente não pode deixar essa profissão morrer jamais. Então, obrigada e até a próxima, estou à disposição. Obrigada, meninas, eu agradeço bastante. E a gente vai se despedir agora dessa nossa quarta live da série Periscópio. A gente volta numa próxima ocasião com um novo tema. Não sei se serei eu que vou apresentar, não sei se será um dos meus colegas diretores do sindicato, mas a gente volta com mais um tema relevante sobre o jornalismo, sobre como a gente tem resistido e persistido nesses tempos tão difíceis. Essa live vai ficar disponível no Instagram e no Facebook do Sinjop. A todos uma boa noite, até a próxima e obrigada. Tchau, tchau, meninas. Beijo, obrigada. Tchau, obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.